Emerson Pansieri, notícias desse Cruzeiro, cheio de dúvida, tá aguardando chegada de reforço, enfim. Mas para a segunda, Pansieri, muitas dúvidas, muitas ausências, alterações no time. Boa noite, Pansieri. Boa noite para você também. João Vitor Cirilo, Edu Panzi, todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90. Você vai acompanhar o Cruzeirão mais lindo do mundo de onde você estiver. Tá combinado? Acesse aí e você vai ser mais um sócio do Cruzeiro. Ô Cirilo, é uma preocupação por parte da comissão técnica a perda de vários atletas. Ontem teve a explicação do próprio Dr. Sérgio Campolina falando com detalhes o que aconteceu com o William. O William no jogo contra o Grêmio teve um choque com o Kahneman e ali ele machucou o quadril. Depois desceu o sangue, sabe? Quando fala a pessoa, tá descendo. Então foi inflamando o local e foi para a coxa. E por isso, ele chegou a ficar fora de 2 jogos fazendo tratamento. Voltou com a questão do Fagner. Ele foi no limite, como explicou o Dr. Sérgio Campolina. Então agora é parar, não é caso de cirurgia, nada disso. É parar o jogador, fazer o tratamento, utilizar a infraestrutura do Cruzeiro, que é muito moderna, equipamentos aí de última geração, condutas esportivas também ali da medicina, da fisioterapia, e o jogador se recuperar. Por isso está fora, não joga contra o Mirassol, esquece. Muita gente, não, ele vai se recuperar em poucos dias. Não vai, não vai. Aí tem a questão do Kaique, suspenso, Christian suspenso e Lucas Romero suspenso. São 4 jogadores que estão fora. Eu até falava mais cedo hoje com o nosso Thiago Reis, 6h15, o sinal eletrônico da Itatiaia está confirmando algumas possibilidades, Cirilo, e eu vou repetir dentro da linha do que já fez o Mister. Para a direita, eu acho que ele pode improvisar o Jonathan Jesus. Ele já fez isso. Para o meio campo, para a vaga do Lucas Romero, ele poderia colocar o Eduardo, ou ele colocaria o Wallace, que aí é volante mesmo. O Eduardo, ele não joga ali muito de primeiro volante, né? Teria que talvez mexer na posição do Lucas Silva. Mas aí ele vai mexer em mais um setor do time? Fica essa dúvida. Então, será que ele colocaria o Wallace? Para a vaga do Christian, eu acho que ele pode colocar o Matheus Henrique, que já vem treinando, já vem participando dos jogos. Lógico, né? Até uma matéria do nosso Lucas Barbosa, do itatiaesporte.com.br, que o Matheus Henrique pode voltar a ser titular após 4 meses. Foi o tempo aí de recuperação também. E na esquerda, eu acho que está na cara que vai o Cauã Prates. Essa vamos colocar assim, a forma de trabalho que o Mister vai levar para esse treino de amanhã. O treino de amanhã é cedo, na parte da manhã às 10 horas, e na quinta-feira e no domingo o treino é à tarde, seguido de viagem, porque segunda-feira tem o jogo contra o Mirassol. Esse é o panorama. Você me perguntar se Pansieri vai colocar o Otávio Gabriel? Não, eu acho que não vai. Garoto, 16 anos, está no sub-17, ele pode ser utilizado para treino. E é muito legal isso, dar chance para o garoto, tá com a turma mais experiente, é mais um cria que está se formando, mas para esse jogo eu não acredito. Edu Panzi, o que você faria com esse tanto de dúvida, cara? Lateral direito, a principal preocupação, tem ausências no meio-campo, no lado direito também, que ofensivamente e defensivamente é muito importante para esse jogo do Cruzeiro e demonstrou em jogo recente em que teve 2 desfalques ali, a dificuldade que foi, né? O que você considera ideal, cara, dentro do que o Jardim tem como possibilidade para pegar esse bom time do Mirassol na segunda-feira? Cirilo, a gente falou sobre isso mais cedo. Eu faria algo que eu não acredito que o Jardim vai fazer, porque não é da característica do técnico do Cruzeiro, que é mudar a forma da equipe jogar. Eu entraria com 3 zagueiros de origem, com Jonathan Jesus pelo lado direito, talvez fechando como um lateral, mas sem precisar subir como lateral, que ele mostrou que não tem esse cacuete e muita dificuldade para recompor. Você tendo 3 zagueiros, mas marcando com linha de 4, tendo o Jonathan fechando como lateral, você liberaria o Marquinhos para ser o ala, pelo lado direito. Porque você não tem ninguém para fazer aquele lado, cara. E sendo muito sincero, eu não confio no Jonathan Jesus subindo como lateral.
e eu não confio no Marquinhos defendendo como lateral. Então eu usaria os dois pelo lado, mas cada um fazendo a sua. E teria, então, repetindo, 3 zagueiros, uma saída com 3, o Jonathan Jesus pela direita, ele defenderia como lateral direito e o Marquinhos seria o ala por aquele lado. E aí no meio de campo, Cirilo, tem uma situação que chama atenção, né? Era pra gente estar cravando o Wallace. Era. Mas não é a realidade. O errado hoje seria cravar. Nesse momento. O erro hoje seria falar, não, vai ser o Wallace, não tem outro. Então, não sei. E se realmente não for o Wallace o escolhido para fazer o papel de primeiro volante contra o Mirassol, tá decretado ali o final dele no Cruzeiro, pelo menos na atual temporada. Porque precisa muito de um cara da função, porque você não tem o Lucas Silva, aliás, você não tem o Lucas Romero, e ele seria o substituto natural, né? E provavelmente não vai ser utilizado mais uma vez. E caso o Jardim não mexa na estrutura da equipe, como eu falei agora há pouco, ele mantém o jeito do time jogar, aí eu acho que pode ser o Marquinhos, improvisado mesmo, como lateral pela direita, com o Matheus Henrique fazendo a do Christian. Do lado direito do time, no meio de campo você entra com o Eduardo e atrás o Lucas Silva para fazer a função de primeiro volante. Me preocupa, cara, porque você mexe demais, você mexe no meio, você mexe na zaga, você mexe do lado do campo, no lateral, no meio atacante, e é difícil, porque o seu adversário, ele é muito organizado. É um time muito forte jogando como mandante, é muito bom, tá fazendo um campeonato muito acima da expectativa, que é o Mirassol. Já deu muito trabalho para o Cruzeiro aqui na primeira rodada. Era um Cruzeiro bem diferente, né? Tanto que os gols do Cruzeiro foram de Gabigol, titular, e Dudu, que hoje está no Atlético, né? Como que o futebol muda. Mas poucas vezes a gente viu o Leonardo Jardim ser obrigado a mexer tanto no Cruzeiro. Obrigado, não porque ele quer. Ele ser obrigado a mexer tanto. Então, fica essa expectativa. Qual que vai ser o comportamento da equipe tão mexida por obrigação do treinador? Time da estreia do Brasileiro que venceu com gols de Dudu e Gabigol. Cássio, William, Fabrício, Bruno, Gamarra e Kaique. Wallace, Matheus Henrique, Wanderson, Dudu, Gabigol e Caio Jorge. O Cruzeiro da estreia no Brasileiro venceu por 2-1. Metade desse time aí não é titular hoje. Se a gente tá falando aí, me ajuda, você volta lá com o time. Se a gente tá falando de Gamarra, Wallace, Gabigol, Dudu, Matheus Henrique. E Matheus Henrique. Não são titulares, são titulares hoje. Provavelmente o Matheus Henrique vai ser titular de novo. Eu acho que a chance é grande por conta das ausências. Participaram do jogo 3 titulares, Lucas Romero, Matheus Pereira e Lucas Silva, entrando ao longo do jogo. O Wanderson. Não, tô falando entrando ao longo do jogo. Tá. Lucas Romero, Matheus Pereira e Lucas Silva. Participaram do duelo a partir do segundo tempo. Ainda entraram o Marquinhos e o Bolaci. Completamente diferente do momento atual do Cruzeiro. Mudou demais. E o Cruzeiro venceu aquele jogo. Eu comentei esse jogo, falei, olha, o Mirassol jogou bem. Vendeu muito cara a derrota. O Cruzeiro teve muita dificuldade. Lá naquela época, eu considerei um jogo pior do Cruzeiro do que foi. Porque eu estava pela ótica do Mirassol. Mas o Mirassol está muito bem no campeonato. Então a minha análise foi equivocada naquela época, porque eu imaginava um Mirassol diferente. Aquele Mirassol daquele jogo já demonstrava que seria um time que daria muito trabalho no Campeonato Brasileiro. Então, às vezes, a gente peca na análise pela expectativa por determinada equipe. E a minha análise naquele jogo, hoje, eu considero equivocada. Vamos com mais do Cruzeiro, Emerson Pansieri. Pra gente falar, Cirilo, sobre a zaga, né? A zaga que há pouco tempo muita gente falava, melhor dizendo, o Cruzeiro vai contratar um zagueiro, vai buscar um jogador, tentou o Vitor Gabriel, o Valentim Gomes esteve na pauta. O que acontece, Cirilo? O Cruzeiro hoje tem Fabrício Bruno, Vidalba, Jonathan Jesus, o Gamarra, e aí o Cruzeiro tem um jogador que tá para voltar, que é o João Marcelo. Então o Cruzeiro entende que não é o momento de fazer contratação para zaga. O João Marcelo, inclusive o próprio Dr. Sérgio Campolina, disse ontem, nesse material desenvolvido pelo Cruzeiro, que agora o João Marcelo já está entregue à preparação física. É uma ótima notícia essa. Ele não está mais no departamento médico após as cirurgias que ele fez no joelho esquerdo. Foram 2 cirurgias. Pelo que aconteceu,
Então, é um atleta que logo, logo vai ficar à disposição do mister Leonardo Jardim. Por isso, o Cruzeiro não vai ao mercado à procura de jogador. E tem mais uma situação nisso aí tudo, Cirilo. Volto a dizer do Bruno Alves. Esse jogador que esteve com a Seleção Brasileira Sub-20 recentemente, fez gol na seleção, vem sendo um jogador muito importante do time Sub-20 do Cruzeiro. O Bruno Alves pode ganhar uma chance também de treinar no time de cima. Foi algo que eu falei, Cirilo, quando estava rolando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eu falei aqui na turma do bate-bola que isso poderia acontecer. Então, é um jogador que existe, né, esse cuidado também da base do Cruzeiro, do time principal do Cruzeiro, mas o Bruno Alves está crescendo e performando para que possa estar na equipe principal. E aí, só para emendar o assunto, ele está de titular hoje, a bola vai rolar daqui a pouco contra o Palmeiras, pela semifinal Sub-20. O time tem Otávio, que é do time principal, o Luiz Felipe, Bruno Alves, ao lado do Kaique Luiz, com o William na esquerda. O Eduardo Pape, o Murilo Hickman, mais um que já jogou no time principal, com o Batistella e o Juan Gabriel, que estava também na seleção Sub-20. Na frente o Ryan e o Kaique Kenji, outro jogador também que estava com a seleção brasileira Sub-20. E voltou. Esses atletas, por exemplo, que estão no principal e vão para esse jogo do Sub-20, nem treinaram na Toca da Raposa, já foram para São Paulo para essa partida. Cirilo. O Panzi, 6h30, marca o sinal eletrônico. O Pansieri falando da molecada do Sub-20, aliás, o Cruzeiro tem feito, tem montado bons times no Sub-20 e eles têm servido ao profissional, né? E além disso tudo, além que é o principal motivo de ter uma categoria de base, que é servir ao profissional, a turma vem apresentando desempenho também nas últimas temporadas, né? Mas você disse que pensando nas necessidades de segunda-feira, não dá para imaginar um menino da base surgindo do nada não, né? Principalmente se tem poucos treinos com o profissional, né? Você pega, às vezes, um garoto de 16 anos, você coloca para treinar com o profissional para completar. O que não quer dizer que ele vai entrar em campo por uma rodada do Campeonato Brasileiro com seu time quebrado, né? Aí você joga o garoto numa fogueira. Enfim, essa é uma discussão infinita, né? Quando é o momento certo para lançar, quando é o momento certo para o jogador estrear. E aí sempre os exemplos vêm com os gêniozinhos, né? Mas porque o Estevão... mas porque o Hendrick, mas porque o Neymar, quando tinha... Nem todo mundo é Estevão, né? Cara, aliás, poucos são Estevão. Pouquíssimos. Então, não dá para colocar todo mundo no mesmo pote. É um jogo de risco. Porque se o Cruzeiro tivesse ali 2 desfalques, tudo bem, você poderia até lançar um jogador da base, porque o time está encaixadinho. Mas... O número de ausências pode desencaixar essa equipe, né? Essa é a preocupação. E eu imagino que o Leonardo Jardim, que é um cara que lida muito bem com os jovens, era assim na Europa e tem sido assim no Cruzeiro, ele sabe muito bem o que fazer. Eu acho que a opção do técnico do Cruzeiro vai ser pelos mais experientes. Se tiver que improvisar, improvisa com os mais experientes. Para fechar, Pansieri. Sinisterra, jogador é aguardado em Belo Horizonte para fazer exames médicos e assinar esse contrato de empréstimo com o Cruzeiro. Alguns detalhes ali para essa viagem a Belo Horizonte e esse atleta então começar a vida no time celeste. Essa é a ideia do Cruzeiro para o jogador. Vamos acompanhar, né? Como é que vai ser também essa chegada, se vai ser no início da semana que vem, como é que vai ser tudo isso. Mas é um atleta que tem essa expectativa para que possa ser anunciado pelo Cruzeiro. Cruzeiro que é mais um jogador de beirada, de lado de campo. Vamos esperar como é que vai ser a atuação em relação a essa contratação. Eu falei em nome de só 5 estrelas. Lembrando, hein? Treino de amanhã, domingão à tarde, seguido de viagem rumo a São José do Rio Preto. Cruzeiro joga segunda-feira contra o Mirassol. Cirilo. Valeu.